Oi, bom dia. Eu sou a professora Nancy Egert, de Leitura e Produção de Texto, e eu vou falar sobre o módulo 2, tá? Que nós acabamos de postar e que vai servir como base para a nossa VA2, que corresponderia numa aula presencial, a última avaliação, ou seja, uma VA3. Bem, esse nosso módulo nós dividimos em 3 unidades, assim como o módulo 1, né? Foi dividido em 3 unidades. 3 unidades representadas por 4 aulas. Na unidade 4, nós falamos sobre acentuação e hífen. Nessa unidade, a base foi esse livro, O Novo Acordo, que nem tão novo assim porque já tem mais de 20 anos, que trata da questão da acentuação e do emprego do hífen. Sobre a acentuação não há muito o que dizer, né? Vocês vão ver lá. Eu vou falar especificamente das aulas que foram criadas por mim, foram postadas, então isso que eu vou falar agora é um resumo dessas unidades, dessas aulas. Então, na unidade 4, que eu trato de acentuação e hífen, eu usei como bibliografia básica o livro do professor Ivanildo Bechara, que foi o gramático aqui brasileiro, que participou dessa reunião dos países lusófonos, que resolveu unificar certos aspectos da língua portuguesa, faladas, não escritas também, né, no Brasil e nos outros países que falam português. Então, a questão da acentuação não houve muita mudança, não. Vocês vão ver, está tudo explicadinho lá, as palavras oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, acentuação de hiato. Vocês vão perceber que é a mesma coisa que vocês aprenderam, que nós aprendemos desde sempre. As únicas mudanças significativas foram a acentuação das palavras paroxítonas, cuja sílaba forte recai sobre os ditongos ei e oi, tipo geleia, assembleia, plateia ou joia, jiboia. Essas palavras perderam o acento, isso para ficar igual ao português de Portugal. Então, com relação à acentuação, eu acho que essa foi a questão mais significativa. Houve a abolição do trema. O trema não existe mais em língua portuguesa, uma pena, porque eu adorava. Então, eu critico um pouco isso, falei inclusive com o professor Bechara, né, que vai ficar meio confuso daqui a 30 anos, porque as pessoas vão falar linguiça. Vão falar linguiça, né, porque não tem mais o trema no i, mas tudo bem, vamos que vamos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E, bom, com relação ao trema, então, o trema foi abolido, e isso, para mim, causa estranheza. Para vocês não, porque provavelmente vocês não escreviam com o trema mesmo. Foi só, eu acho que aí foi mais uma atualização mesmo da língua, né? Para acompanhar a língua. Aí foi o contrário, né? A língua falada é que vai acompanhar a língua escrita, porque na escrita as pessoas não botavam o trema. Com relação ao hífen, houve uma grande mudança, que eu posso, simplificando, né? As palavras cujos prefixos terminavam com a mesma letra que a segunda palavra, levam hífen. Por exemplo, micro-onda. Teve uma época que nós escrevíamos juntos, agora é separado. Por quê? Porque a última letra do primeiro elemento coincide com a primeira letra do segundo elemento. Então, é separado. Essa foi a mudança principal com relação ao emprego do hífen. Nós só falamos sobre o emprego do hífen com relação a prefixos, tá? Eu não quero entrar nas outras questões, porque aí seria falar muito sobre algumas coisas que não dizem respeito a um curso que é oferecido a alunos de
diversos cursos, não alunos especificamente de língua portuguesa, de letras, né? Bom, então essa basicamente é a unidade 4. Na unidade 5, eu entro na questão propriamente dita do texto. Vou falar sobre o texto, mas o texto em geral, né? Vou falar sobre frase, oração, parágrafo, o que significa isso, né? O que é frase, o que é oração, o que é parágrafo, explicando o que é cada um deles. E vou falar sobre alguns aspectos mesmo do texto, dando dicas, postei exercícios, mas não são exercícios para nota. Não são exercícios apenas para verificação de aprendizagem lato sensu, tá? Não é para nota. Façam, se quiserem. Ao final da aula eu dou o gabarito, né? Dou as respostas e vamos que vamos. Vou falar um pouquinho ainda nessa unidade 5, vou falar sobre hiperônimos e hipônimos, que são palavras talvez que vocês não conheçam, vocês não ligam o nome à coisa, né? Hiperônimos é a palavra no sentido mais genérico, por exemplo, aquela flor é muito linda. E hipônimo é a palavra no seu sentido mais específico, aquela rosa é muito linda. Então, o hiperônimo flor e o hipônimo rosa. Aí vou para o estudo do texto propriamente dito, né? Vou falar sobre o título. A questão do título é importante. Hoje em dia, há concursos que exigem título, há outros que não exigem. Mas, de qualquer forma, eu vou falar bastante sobre essa questão do título, porque era uma questão que eu via muito nas minhas aulas de sempre, nas minhas aulas presenciais de sempre. As pessoas tinham alguns problemas com relação ao título. Então, alguns alunos, né, tinham problema com relação ao título. Então, eu vou especificar bastante como deve ser o título, o que vocês devem fazer, o que vocês não devem fazer. Não precisa escrever título, o mês de maio, o céu do Rio de Janeiro no mês de maio. Não tem que escrever a palavra título. Está lá no lugar do título, é título, não é? Uma coisa óbvia. Vou falar um pouco sobre as características bem gerais do texto, chamando atenção, muita atenção para não é a Santíssima Trindade, não, é divindade, são duas divindades do texto, coesão e coerência. São aspectos fundamentais de qualquer texto, qualquer que seja esse texto. Mesmo que seja um texto, mesmo que seja um pronunciamento oral, qualquer segmento de comunicação, esses dois aspectos são fundamentais, a coesão e a coerência. Ainda na aula 4, na unidade 4, eu vou falar um pouco dos vícios de linguagem que devem ser evitados em qualquer texto, não só em textos acadêmicos, em qualquer tipo de texto. E aí vou falar sobre alguns vícios de linguagem mais comuns: solecismo, barbarismo, ambiguidade. Essa questão da ambiguidade vem muito quando a gente usa o pronome, o possessivo dele, dela, seu, sua, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, vou me estender nesse assunto, estou fornecendo exemplos para vocês, espero que fique bem claro. Em contrapartida, eu vou falar de exatidão de ideias, ou seja, que o produtor do texto evite o emprego de termos muito, muito genéricos, tipo gente. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque ajuda muito na hora de produzir um texto. Então, vocês vão ver exemplos lá, tudo bem explicadinho. Entro, então, em gêneros e tipos textuais, estabelecendo uma diferença entre gênero textual e tipo textual. Nós conhecemos N gêneros, principalmente depois do advento da internet. Muitos termos foram incorporados à língua, não só à língua portuguesa, mas a qualquer outra língua, né? Que a gente não conhecia computador e nem nada do que se relacionasse a computador. Então, hoje em dia, o e-mail veio substituir a carta.
talvez vocês não conheçam o cartão postal. Hoje em dia não tem mais cartão postal, a gente envia uma foto pelo celular mesmo e pronto. Então, qualquer elemento que possibilite a comunicação é considerado como um gênero. Então, existem N, né? Eu falando agora, falo na aula, posso falar em telefonema, posso falar em WhatsApp, em rede social, tudo isso é gênero textual. Em contrapartida, existem os tipos textuais. Os tipos textuais, eu estou me baseando na professora Ingdori. Nesse livro, nesse outro livro, vocês vão ver lá na bibliografia, tá? Não quero me perder, vou falar muito, vou me perder. Bem, a principal diferença entre gênero textual e tipo textual, o gênero textual é conhecido pela sua finalidade. Então, eu estou a fim de falar com alguém, esse a fim de é separado, eu estou a fim de falar com alguém, eu mando um WhatsApp, ou eu telefono, mando sinal de fumaça. Agora, com relação ao tipo textual, a professora Ingdori, baseada como é que se diz? No estudioso de linguística chamado Bakhtin, ele era da escola russa, ela vai dizer que há 5 tipos textuais, ou seja, todos esses gêneros podem ser arrumados em caixinhas desses tipos textuais, que são tipo narrativo, tipo descritivo, tipo injuntivo e o tipo dissertativo, que pode ser apenas expositivo ou argumentativo. Sobre o tipo argumentativo, eu vou falar na unidade 6, então daqui a mais um pouquinho eu vou falar bastante sobre isso. Como eu já disse, né, os gêneros textuais são reconhecidos pela sua finalidade e os tipos pela sua estrutura, seu aspecto gramatical, ou seja, o tipo de verbo usado, ou o tipo se usa mais substantivo, se usa mais adjetivo, enfim, pelas suas características gramaticais. Os gêneros são reconhecidos pelo seu conteúdo temático, pela estrutura composicional e pelo tema. Vocês vão ver isso lá na aula 4, está tudo bem, eu acho que está bem explicado, porque além de eu falar bastante sobre isso, ainda forneço exemplos, posto charge, enfim, uma opção de instrumento que eu tirei da internet. Bem, finalmente, sobre a unidade 6, nós vamos falar sobre o texto argumentativo, e aí eu me baseio no nosso padre, no nosso Papa, quer dizer, não é nem padre, é o nosso Papa, que é o Otto Moacir Garcia. Esse livro aqui, Comunicação em Prosa Moderna. É um livro escrito há trocentos anos, mas que está sempre sendo revisto pelos filhos dele, pela equipe que ele formou, então está sempre muito atualizado. Na parte mais de estrutura, de língua, eu também me baseio muito no José Carlos de Azeredo, essa gramática Wise. Ele é um professor do Liceu Literário Português, onde eu fiz um curso de especialização em língua portuguesa, e eu acho ele ótimo. Então, e ele dá uns aspectos assim diferentes para a gente pensar fora da caixinha com relação à nossa língua. Bom, então voltando à unidade 6, que eu vou falar sobre o tipo argumentativo, vou dar as características do tipo argumentativo. O que é um texto argumentativo? É aquele que usa argumentos para convencer uma outra pessoa sobre aquilo que eu penso, né? Então, quais são essas características? Primeiro, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter uma hipótese, eu tenho que ter uma opinião sobre alguma coisa. Eu tenho que fundamentar essa minha hipótese, essa teoria, essa ideia em argumentos a favor da minha ideia, mas também eu posso debater alguns argumentos contrários.
A isso é que nós chamamos argumentação. Então, o tipo argumentativo, a dissertação argumentativa, tem como característica principal a argumentação. Diferente de uma dissertação expositiva, que nós vemos com bastante frequência, quando as pessoas falam sobre alguma coisa apenas expondo, mas sem defender uma ideia. O tipo argumentativo em si tem que ter uma argumentação a favor de uma ideia. Vou falar de novo em coesão e coerência, porque são aspectos fundamentais do texto argumentativo. Coesão é juntar parte com parte, ou seja, o desenvolvimento tem que ter alguma coisa a ver com a introdução e a conclusão tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento. Mesmo que na conclusão, a gente pode dizer daí que, né? Mas escrevendo é melhor não. É melhor usar os conectivos, cuja lista vocês vão encontrar na unidade, acho que na unidade 5 eu já dou algumas coisas e na unidade 6 reforço isso. E também eu forneço um esquema do texto argumentativo. O texto argumentativo é aquele que se caracteriza por apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão nitidamente separados por parágrafos. Então, quando o produtor do texto junta a conclusão ao desenvolvimento, ele está cometendo um erro. Se ele estiver participando de um concurso, pro Enem, ou seja lá o que for, se ele juntar a conclusão ao desenvolvimento, ele vai perder ponto. Porque a conclusão tem que estar separada. E a conclusão não é aquilo que muitos alunos aprendem. A conclusão é a repetição da introdução. Claro que não. A conclusão é conclusão. Está concluindo, depois de toda aquela argumentação, está concluindo. Mas é claro que se eu tenho uma ideia, hoje o céu está nublado. Não posso falar sobre isso, não posso ter um texto sobre isso, porque isso é um fato da natureza. Mas eu posso dizer, hoje o céu não está tão lindo quanto nos outros dias de maio. Essa é a minha introdução. A conclusão, eu vou reforçar isso, mas baseado nos argumentos que eu desenvolvi no desenvolvimento. Tá claro? Bom, ainda com relação a esse módulo 2, eu propus um exercício como nota daquela OAT, né, que são as outras atividades, um exercício que vale 10 pontos, que é o mapa mental. Todo mundo já deve saber o que é mapa mental. Se vocês não souberem, vocês podem dar uma olhadinha lá, eu coloquei um link lá, um professor explicando, porque mapa mental é uma coisa bem simples, e eu gostaria que vocês fizessem algo simples, mas não enigmático. Eu tenho que entender a mensagem de vocês, tá? E como eu vou entender a mensagem de vocês? Se vocês forem claros e se vocês seguirem o esquema do mapa mental, tá? Então, gente, é isso. Essa próxima semana vocês poderão fazer a prova, a VA2, e eu espero que vocês obtenham muito sucesso, que vocês passem direto, que todo mundo consiga a nota 60 para passar direto. Se não conseguirem, vocês poderão fazer a VA3, tá? Para dar uma ajuda. Se algum aluno perdeu alguma prova, pode fazer a prova substitutiva, certo? Que será depois dessa VA3, nós teremos a prova substitutiva, que é uma chance para os alunos que perderam alguma prova, só pode ser uma prova, não pode ser duas, não. E a prova final, tá certo? Bom, no mais, mais uma vez eu peço que vocês participem da plataforma, que vocês insiram as dúvidas de vocês lá no fórum de dúvidas, enfim, que vocês se comuniquem comigo. Porque a gente não pode ficar só nessa coisa de falar, não, de se comunicar através do computador. É muito melhor a gente tentar se comunicar por palavra. No mais, também vocês podem mandar e-mail para mim, nancy.egert@usul.edu.br, que eu estarei aqui à disposição. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Beijo grande. Boa sorte na prova. Estudem. Tchau.